Então, bom dia a todos. Meu nome é Elizabeth Alderete, eu sou atual presidente do Brazilian Business Group. Hoje é dia 13 de dezembro, estamos na Flórida, mas bem-vindos a mais um BBG Worldwide Connection. Hoje com a participação de nossa querida amiga e membro Márcia Teixeira, que vai falar sobre o balanço 2023 e expectativas para 2023. Aliás, balanço 2022, expectativa para 2023. Márcia, bem-vinda. Doida para saber assim, o que você vai colocar para a gente hoje. Obrigada, Beth. Obrigada a todos por terem vindo. É sempre muito bom estar com todo mundo aqui do BBG, é sempre uma experiência maravilhosa, porque é sempre uma troca, né? E então, hoje eu estou na Flórida, mas estou em Orlando hoje, voltando para casa em Miami mais tarde. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui agora de manhã e volto para casa hoje à tarde. Eu trabalho numa empresa chamada Managing Across Borders, como vocês podem ver. Deixa eu compartilhar para vocês verem a tela aqui do logotipo. Não é essa aqui. Stop. Isso. Managing Across Borders uma empresa que já existe há alguns anos, desde 2016, tá? Eu tenho um sócio, ele fica em New Jersey, e a gente adicionou de 2 anos para cá esse CX no final, então é Managing Across Borders, Customer Experience, que é todo o foco que a gente tem, no foco no cliente, tá? No finalzinho da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais do Managing Across Borders e algumas coisas que a gente vem fazendo, porque o foco de hoje é realmente a gente falar desse balanço anual de 2022 e preparação para 2023, tá bom? Muito bem. Então, hoje é o Worldwide Connection, mas em janeiro, tá, a gente teve essa apresentação aqui, que foi presencial, né? E o tema era fazer acontecer, né? Então, tem uma pergunta, eu não sei se, acho que ninguém que estava aqui estava naquela apresentação, então tem algumas coisinhas aqui que são similares, mas eu estou colocando um saborzinho diferente. Eu estava. Isso, então tá, a Beth estava lá. Eu então, também. Vamos começar pela Beth. Beth, o que você fez? Eu, como presidente do BBG, como membro do BBG, todos aqui podem atestar que você já fez acontecer muitas coisas, tá? Mas vamos olhar para a sua vida pessoal. Você, lembrando do que você viu no dia 18 de janeiro, que a gente conversou naquele dia, você já fez acontecer objetivos e coisas que você tinha naquela época? Na verdade, eu acho que o Covid, né, esse ano de 2022 foi o primeiro ano efetivo, né, após o que a gente passou em 2020, eu particularmente passei algo bem difícil. Eu acho que a gente faz acontecer todos os dias, né, mas quando a gente começou 2022, eu fiz a minha organização e, logicamente, eu não vou falar para você que eu fiz 100%, porque a gente está sempre almejando coisas novas. Mas, como eu disse, quando eu me apresentei, eu tirei minha nova licença, eu agreguei uma nova profissão, uma nova carreira ao meu portfólio, então isso foi muito importante para mim. Eu cresci bastante esse ano, e tanto pessoal como profissionalmente. Então, acho que eu fiz acontecer sim. Ótimo, ótimo. Quero mais para 2023, por isso que eu estou aqui assistindo essa palestra. Então vamos agora abrir aqui um pouquinho para cada um de nós aqui, tá? Somos poucos, então cada um pode falar uma coisinha assim. O que foi uma coisa, né, para a gente ter chance de ouvir todas as vozes aqui, que você fez até agora? O ano não acabou, né? A gente ainda tem alguns dias aí para falar, eu conquistei isso em 2022. Que é uma conquista, um resultado que até essa altura você se sente orgulhoso, né? E fala assim, puxa, eu conquistei isso. Então, quem quer falar primeiro? Eu vou. Tá. Eu dei um passo importantíssimo esse ano. Eu sou entusiasta do BBG há muito tempo, e a pandemia, ao contrário do que muita gente lamenta, claro, a pandemia, no caráter sanitário, foi uma catástrofe mundial. Mas a questão de você fazer uma limonada de um único limão, eu aproveitei esse momento exatamente para isso. Eu fiquei em casa para estudar, eu fiquei em casa para me dedicar
ao meu filho e abrir os meus horizontes. Esse ano de 2022 foi um ano joia para mim, porque eu dei um passo em direção a um desejo que eu venho fomentando, que é ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu quero dar uma educação melhor, todos vocês sabem do que eu estou falando, e eu tive o prazer de dar esse primeiro passo através da Elizabeth, que me levou para o time dela, na Five Rings, e estou engatinhando, estou no processo. Eu falei para a Beth, eu sou uma pessoa que, se eu tiver que versar horas sobre o nada, eu consigo, mas eu gosto de ter propriedade do que eu estou falando. E a Beth vem me preparando para isso. Então, assim, eu não tenho do que reclamar de 2023. De 2022, de 2023 eu não vou ter nada para reclamar. Claro, 2022 para mim, eu dei um passo importante para esse novo caminho. Então, eu estou aqui Thaís. feliz e vim aqui para ouvir de você que, Thaís, é isso mesmo, você está no caminho, continua. Ótimo, Thaís, muito bem. Próximo, quem quer falar? Uma coisa. Maria, você está no mudo. Eu acho que o passo mais importante, primeiro que, como diz essa menina, quando a gente levanta, a gente já está acontecendo, né? Porque já a vida abre os olhos, está falando, está andando, já é um acontecimento. E graças a Deus, tem que dar graças a Deus. Mas o acontecimento mais importante para mim, uma coisa que eu estava procrastinando há muito, muito tempo, foi operar o meu joelho, que foi a coisa mais traumatizada para mim, porque foi uma prótese, né, total do joelho, que eu estava há muito tempo, estava pensando em fazer e não ia sofrendo dores. Depois que eu fiz, claro, a fisioterapia é horrível, mas com quase 2 meses eu fui correr com um carro lá em Atlanta, fiquei 2 dias correndo e ninguém ficou sabendo que eu estava operada. Ótimo, Maria, parabéns. E fiquei um tempo parada, lógico, né? Isso me atrapalhou também com a revista, porque eu fiquei um tempo parada, já não aguentava sentar muitas horas, escrever, eu tinha que estar escrevendo deitada às vezes e tudo. É um pouco difícil, mas consegui, viu? Graças a Deus, já foi o final de janeiro que eu me operei, então já vou fazer meu aniversário, dia de janeiro, já de joelho novo. Muito bem. Quem é o próximo? Posso falar, então? Pode falar, Romeu. Oi. Bom, esse ano, assim, como eu sou assessor do ex-proprietário da empresa, né? Então, na verdade, é bem difícil você conseguir agradar o dono da empresa, né? Porque geralmente ele é uma pessoa que criou a empresa, então geralmente ele já pensa diferente, né? Mas assim, por estar junto dele, eu fui acabar parando nessa empresa que é listada na Bolsa de Valores, né? No setor de projetos, né? Business planning e tal. E dentro desse setor, acho que eu tenho conseguido, né? Acho que fazer valer a minha experiência, meu networking, entendeu? E dessa forma eu tenho colaborado com a empresa, apresentando, né, recursos, pessoas fantásticas que a gente conhece ao decorrer da vida, e elas servem para a empresa como uma luva, a empresa procurava. Outra coisa que a gente conseguiu fazer esse ano um festival brasileiro com um evento de Miss, né, no meio. Tem gente que concorda, tem gente que não, mas na verdade deu certo, né? O evento acho que foi um sucesso. Se você for dizer que nós não temos uma comunidade tão grande, né? Mas conseguimos encher um teatro com 1.200 lugares, estava cheio, mais de 80%, né? E assim, é gratuito, mas a comunidade ela conseguiu começar a sair dessa coisa de conviver com o corona, porque aqui todo mundo ainda continua usando máscara, né? Eu já tomei a 4ª dose, continuo usando máscara. Tá? Mas aqui, em compensação, a gente nunca teve lockdown. A gente nunca fechou portas, fecha mais cedo os estabelecimentos, mas não teve.
Então, eu acho que assim, agora a gente está tendo aí uns surtos maiores, por quê? Porque as pessoas, elas tentam conviver, né, mais com isso, mas 2022 é um ano de pequenas conquistas, mês a mês, sabe? Que a gente olha para trás e fala, caramba, a gente conseguiu fazer isso. Então, eu acho que é um ano de pequenas conquistas, mas que foram conquistas, tá bom? Só isso. Ótimo, Romero. Muito bem. Isabelle, se ela não se pronuncia, eu vou chamando. Isso. Que nem professora. Você está no mudo, Isabelle. Pronto. No celular, às vezes, eu nunca acho o mute. Esse ano de 2022 foi um ano de redescobrimento pessoal. Eu perdi meu marido ano passado, foi um relacionamento que eu tinha de 8 anos, maravilhoso. E então esse ano, foi em setembro do ano passado, fez 1 ano e 2, 3 meses agora. E para mim tem sido uma descoberta, né, da força que a gente tem, porque desde que eu cheguei aqui, nós estávamos juntos, e então muitas coisas eu venho descobrindo sozinha, altos e baixos, e a descoberta de novas amizades. Então esse lado pessoal, ele foi muito fortalecido, e também aprendizados profissionais, né? Porque quando a gente tem uma pessoa assim que te tão boa do teu lado e de repente tu perde essa pessoa, e eu sei que, enfim, acho que algumas pessoas já passaram por isso também, né? Mas uma pessoa que tu tens assim do teu lado todos os dias, ninguém imagina como é. Então, esse ano de 2022, a presença dos amigos, de família, foi uma coisa muito importante, e que hoje eu tenho só que agradecer a espiritualidade também que eu venho desenvolvendo. Foram várias coisas, né? 2022 que juntas mostram como é importante os relacionamentos, a gente deixar as pessoas também te ajudarem, como a Beth, por exemplo, que me convidou para ir para enfim, situações assim que me ajudaram, né? E outras amizades também que eu valorizo muito e venho valorizando. Mas Obrigada, isso. Isabel. Obrigada. Alessandra faz parte do nosso conselho também, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Não é para se apresentar, é para falar, você e Cláudia chegaram um pouquinho depois, é para falar sobre as conquistas do ano de 2022. Sim, eu estava aqui pensando em relação também ao autoconhecimento. Acho que essa questão do online, né, permitiu a gente ter acesso a muita informação. Então, a parte de autoconhecimento foi um ano, assim, realmente, a gente se redescobrir, e também profissionalmente, tendo contato com vários tipos de eventos e cursos. Então, a capacitação maior é uma imersão, na verdade, né, que eu decidi fazer, e acho que é muito importante, né? E com isso a gente acaba aprendendo também habilidades novas. Eu que atuo na área de comunicação e conhecendo novas pessoas. Então, e o que ficou muito claro é assim, que a gente precisa dar o primeiro passo. Muitas coisas que a gente acha que a gente evita, a gente até fazer, mas a gente dando o primeiro passo, as coisas acontecem. E eu mesmo acredito, né, como ela falou, na espiritualidade, eu acho que a gente faz o nosso possível e o nosso Criador faz o impossível, né? Mas a gente precisa agir, né? A gente precisa tomar realizar o primeiro passo. Então, isso é que ficou bem claro para esse ano para mim. Que bom. Bom, ouvi Falta a Cláudia, Márcia, só um minutinho. Tem a Cláudia. A Cláudia é novo membro. Cláudia, você está podendo falar? A gente não está te vendo. Ela não apareceu. Olá, bom dia. A Cláudia aqui. Podendo falar, bom dia a todos, mas infelizmente eu não posso pôr a câmera, que eu estou desde as 7 horas da manhã em outro treinamento, num treinamento, e eu não consigo falar com vocês agora por câmera, infelizmente, mas consegui pegar o finalzinho, porque eu queria estar realmente escutando um pouco de vocês.
E cada vez que a gente escuta é sempre uma inspiração, né? Uma coisa boa, porque a gente vai ganhando força, tá num país diferente, novas carreiras, cada um buscando os seus caminhos, e para mim não foi diferente também da história de vocês. Estou aqui também depois que eu conheci o BBG, Elizabeth está sempre aí apoiando, para mim foi uma grande conquista, nesse finalzinho de ano, foi uma coisa que aconteceu muito positiva, porque é o que eu estou buscando, são novas amizades, novos caminhos, pessoas que a gente pode estar contando, ligando, só para falar um oi, um abraço, isso eu acho que é o mais importante quando a gente está realmente num outro país, fora de casa, longe da família, isso eu acho que para mim não tem preço, então eu vou buscando esse caminho, né, de estar com todo mundo, participar cada vez mais, e estou nessa nova carreira do real estate também, que estou muito feliz, porque é um caminho muito novo para mim, como eu era dentista no Brasil, mas estou podendo ajudar pessoas, como eu sempre fiz, isso é uma coisa gratificante, tá? Então, acho que o meu goal para o ano que vem é conseguir manter o que eu já fiz, já está bom, e conquistar coisas novas, é isso. Bem-vinda, Cláudia, beijo grande. Agora, Márcia, pode continuar. Então, eu vou passar o próximo slide, vou fazer o meu comentário, né? Eu ouvi de vários de vocês aqui coisas que faziam parte dos planos, não necessariamente dos planos de 2022, mas dos planos até de antes de 2022. A Maria mesmo comentou da cirurgia dela. Eu ouvi histórias de coisas que aconteceram, que não eram coisas esperadas, que aconteceram na vida. Eu vou compartilhar poderia contar várias coisas que aconteceram em 2022, mas vou contar uma que estava no plano e que eu consegui colocar para acontecer, e depois eu vou voltar a falar nesse tema. Uma das coisas que eu consegui fazer este ano, que eu queria mesmo, era estar mais ativa fisicamente. E eu não... quem viu a palestra de janeiro, viu que eu falei de um livro que é excelente, que é Hábitos Atômicos. Quem não leu esse livro, leia este livro, porque ele é excelente. Então, o meu era sobre fazer exercício. Então, a gente tinha fazer exercício como uma coisa de eu tenho que ir para academia, fazer 1 hora e tal. De maio para cá, eu consegui um accountability partner correto, e eu vou contar o que é. Eu tenho estado ativa 5 vezes por semana, eu tenho feito os meus 5.000 passos, pelo menos. Então, eu coloquei como coisas que são fáceis de fazer, e que eu estou conseguindo até fazer mais daquilo que eu me propunha. Por quê? Porque no Hábitos Atômicos ele fala isso, você começa pouquinho e vai aumentando. Então, o que eu tenho orgulho de estar fazendo ainda, e quero fazer mais em 2023, é estar fisicamente ativa 5 vezes por semana. Um dia da semana eu me dou um dia para realmente não fazer exercício. O meu exercício é caminhada, é alguma ginástica dentro de casa, e fazer isso. Então, isso daí é uma conquista para mim. Tem várias outras conquistas, mas essa é o que eu vou colocar aqui como exemplo para vocês. Você ia mostrar o livro, Beth? Ah, muito bem. Tem em português também, quem prefere ler em português, ele está traduzido para o português. Tá? Vou colocar o nome do autor aqui no chat, tá? Isso. Muito bem. Então, nós estamos agora, tá, nessa época de fechar as contas, deadlines, fechar o ano, acabar as vendas. Opa, não, isso não está mais, certo? Copa do Mundo acabou, né? Era a época do Copa do Mundo, esse já cortamos aqui do nosso calendário de eventos, pelo menos essa semana poderia ter sido uma semana ocupada, mas não vai ser. Existem preocupações específicas do final do ano, tem festa de confraternização, tem festa da família, e tem essa aqui que a gente vai montar para 2023, tá? O que é que a gente vai planejar para 2023? Várias pessoas já têm até metas de números, de atividades. A Maria provavelmente já sabe quais as edições que ela vai fazer, quando, quem ela vai entrevistar. Provavelmente já planejou isso até no meio desse ano, porque quem trabalha com a parte editorial trabalha muito tempo à frente. Mas vários de nós aqui estão ainda nesse processo de fechar o ano e planejar 2023, tá? E a Thaís comentou sobre o que aconteceu, né, na época do ano da pandemia, Elizabeth e tal. Então, o que
quem quer uma ou duas pessoas aqui, porque a gente tem um tempo relativamente restrito, comentar como você se sente esse catching up, de conseguir pegar esses 2 anos aqui, o que você fez, a Alessandra também comentou, e o que vocês têm feito a partir de 2022, porque são 2 anos que a gente meio que alguns perderam, outros ganharam, outros foram neutros, outros estão se reinventando, tem várias coisas. Então, como que vocês estão se sentindo em relação a esse pós, que eu espero que seja realmente pós, né? Porque o Romeu falou de novos contágios, usar máscara. Então, quem quer falar aqui, uma ou duas pessoas, sobre como está se sentindo após esses 2 anos? Acho que, na verdade, sempre vai aparecer algo. Como o Romeu falou, aqui também várias pessoas, até eu, às vezes vou em algum lugar, eu acho que está muito movimentado, eu coloco a máscara, eu sou vacinada, mas eu acho que a palavra é resiliência, você só cresce com a dor. Então, a gente tem que se adaptar. Se aparecer mais um vírus, alguma coisa, a gente já sabe o que é, então é seguir adiante. Essa é a palavra, resiliência e adaptação. Muito bem. Essa questão de seguir adiante, para mim, é mantra. Eu acordo todo dia e eu penso exatamente nisso. Independente do resultado da eleição, você acorda no dia seguinte e vai trabalhar. O Brasil perdeu a Copa, puxa, que pena, você acorda no dia seguinte e vai trabalhar. Aqui no Brasil, em particular, está todo mundo triste porque hoje é dia produtivo normalmente, porque aqui no Brasil, o Brasil jogou meio-dia, na sexta-feira, 10 horas da manhã, o comércio estava fechado. E, assim, ok, a seleção está jogando, mas, assim, eles perderam e ganharam milhões de dólares. E os trabalhadores, no geral, triste, nossa, meu Deus, perdeu. A gente estava ali vendo o jogo, eu sou brasileira, super torcedora do Palmeiras, mas ok, né? No dia seguinte você levanta e vai trabalhar. Ontem, quando eu fui ao médico, eu tinha certeza que o médico ia tirar o gesso do meu filho. Aí o médico falou, mas pelo menos 20 dias, eu saí de lá arrasada. Eu não falava nem com ele, nem com meu marido. Hoje, eu acordei e falei, vida que segue. Eu vou viajar, meu filho vai viajar de gesso e é isso, vida que segue. Eu não sou poliana, nem super otimista, porque eu me deixo abater como todo mundo. Mas o dia seguinte ele estará lá, você querendo ou não. Você pode levantar e tocar a sua vida, ou você pode ficar se lamentando. Tem dias que não é fácil, tem dias que... Mas, normalmente, eu procuro levantar e viver o dia. Eu acho que a promessa Muito é bem. essa, para 2023. Obrigada, Beth e Thaís. Olha, essa visão que a gente tem, essa capacidade, eu vou usar a palavra que a Elizabeth falou, resiliência, essa capacidade de que quando a gente se prepara, né, como uma bolinha, se ela está bem cheia, quando ela bate, ela volta, talvez até mais alto do que você jogou. Por quê? Porque tem uma preparação para isso, né, a bola está cheia de ar e ela consegue voltar, é uma força que a gente pode criar. Não sei se alguém já fez a atividade daquela tipo CrossFit, eles têm uma bola que ela é uma bola murcha que quando você bate no chão ela não sobe, que é justamente para você bater com muito mais força, aquela bola fica no chão. Então, como que a gente carrega, né, essa força de ser resiliente e de voltar com mais força? Então, eu vou compartilhar com vocês depois a newsletter da nossa empresa dessa última quinzena, que fala exatamente sobre este tema. Como as festas ajudam a gente a voltar de pé de novo ou a nos colocar em posicionamento. Então, a gente terminar o ano forte e recomeçar o ano forte. Então, depois eu vou mandar para vocês por e-mail o link que a gente publicou no LinkedIn. Mas a newsletter vem justamente de uma pesquisa que chama esse efeito Fresh Start, ou seja, tem pesquisadores que foram atrás de ver como funciona a neurociência e da importância que tem sobre o efeito Fresh Start, que significa o seguinte, quando a gente erra ou a gente faz comete algum erro ou tem alguma falha, existe algo no nosso mecanismo que olha isso e fala assim, isso aconteceu comigo no meu eu do passado, eu não existo mais como aquela pessoa. Então, a nossa capacidade de ser compassivo, de olhar e falar assim, tá bom, eu errei,
veja que nos exemplos que vocês trouxeram sobre 2022, o que vocês fizeram, os que falaram, eu tive esse problema, mas eu aprendi, é um efeito de compaixão e um efeito de eu sou uma pessoa melhor por causa disso que aconteceu. E o nosso eu atual, todo o eu do presente, ele sempre aspira a mudar e fazer o que o nosso eu do passado não pôde. Então, tem uma coisa que eu vou falar aqui um pouquinho sobre cuidado com as palavras. Várias de vocês falaram, eu acordo de manhã, eu me posiciono, eu tenho um mantra e tudo mais, né? A Thaís mesma falou, a gente vai voltar nesse ponto. Então, nós somos melhores em lidar com os nossos objetivos quando eles começam em marcos temporais. Por isso que as festas são tão importantes. Por isso que o nosso aniversário é tão importante. Por isso que o ano novo é tão importante. Porque existe essa sensação de renovação, de renascimento, que é atávica, é uma coisa que está todo mundo vibrando nisso, então tem uma esperança, é como se você tivesse uma energia, uma catapulta para colocar para frente, né? E aqui, por exemplo, né, eu vou colocar como quebrar esses seus objetivos, né? Você pode ter um objetivo de 30 anos, mas o que você vai fazer no seu primeiro passo, né? Então, tudo bem, você pode querer ser um bebezinho, vai dizer o que você vai ser quando crescer, eu vou ser CEO, mas esse ano eu vou andar. Se a gente tiver essa cabeça de, puxa, eu vou chegar lá, mas este ano eu vou andar, no próximo ano eu vou andar e falar, é engraçadinho, mas é tão significativo para a gente, porque no fundo, nós também estamos essa coisa do bebê que está começando. Sempre tem alguma coisa que a gente vai fazer que é tão simples como aprender a andar. Mas se a gente conseguisse voltar nesse eu do passado, lembrar o esforço que foi para a gente conseguir ficar em pé, e quantas coisas a gente criou e trazer para o eu de hoje e falar assim, se eu conseguir, eu vou conseguir daqui para frente, né? Então, vamos olhar para... Eu comentei isso em janeiro e vou recomentar porque eu acho que vale a pena aqui, tá? 3 principais razões pelas quais as resoluções de ano novo falham. E como a gente ainda não está no ano novo, a gente pode se preparar para elas, tá? Uma primeiro tem que acontecer a mudança de consciência para depois mudar o comportamento. No Hábitos Atômicos, ele fala exatamente isso. Ou seja, você não muda o hábito simplesmente pelo hábito. Quem você quer se tornar, quem a gente quer se tornar a partir dessa mudança de hábito. Então, por exemplo, a Maria, ela disse que ela segurou um pouco para fazer essa cirurgia de joelho, mas a partir do momento que você fez, ela já estava lá correndo e ninguém nem sabia que você tinha feito cirurgia, certo, Maria? Mas você fez. Então, teve uma preparação que no seu caso demorou mais, porque tem várias coisas incluídas, inseridas, inclusive a dor. Mas o resultado, depois que você passou da sua dor, ele existiu, e o seu comportamento mudou depois disso. Ou seja, estava com um impedimento que você já catapultou. Demorou, mas aconteceu. Tá? O segundo ponto, a gente precisa de accountability. Eu não consigo achar uma palavra, não tem, a gente ainda vai encontrar um neologismo de accountability para português, mas não tem. Ou é responsabilidade, ou é controle, é uma mistura dos dois. Mas, por exemplo, no meu caso, tá, é uma coisa tão simples quanto isso aqui, tá? Quando eu me dei esse relógio e comecei a colocar desafios para mim mesma, e aí, enquanto não fecha aquele círculozinho durante o dia, nem que eu tenho que ficar dando voltas em volta da mesa da minha sala para completar os meus passos, às 10 horas da noite, eu fico. Porque eu tenho um compromisso com esse número aqui, e eu faço. Então, o accountability, a forma de medir é algo que não é com o outro. Claro, com a empresa, com o que a gente faz, a gente tem as regras, mas se a gente faz uma meta para a gente mesmo, mas a gente não tem como medir ou como ser responsável em relação a cumprir, mas amanhã eu cumpro. Não, mas o mês que vem eu continuo. Então, encontrar essa estrutura de accountability é super importante. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é um marido, às vezes é um filho, mas o melhor deles é quando você consegue algo com você mesmo, porque não depende do outro. Então, accountability é super importante. O que não é medido não existe. Tem vários ditados aqui nos Estados Unidos sobre sobre accountability. Tanto que existe uma palavra aqui em inglês. A gente ainda vai ter uma palavra só em português. E a outra são os medos, né? O que nos assusta, né, nos faz resistir.
E muitas e muitas e muitas vezes a gente tem medo, mesmo que aquilo que a gente esteja querendo mudar é ruim para a gente. Mas como a gente está acostumado, a gente não quebra aquilo. Haja visto, infelizmente, várias mulheres ou várias pessoas que vivem em condições de violência e tudo mais, que se acostumam com esse ruim, infelizmente, e acabam não conseguindo, por várias razões, sair dessa situação. Mas a gente faz isso todos os dias. A gente não faz o exercício, a gente não sai da cama no horário, enfim, tem várias coisas que a gente não faz, mesmo elas não sendo boas para a gente, porque a gente se acostuma. Porque o novo é difícil, mesmo que esse novo seja melhor para a gente, tá? Então, estas são as três razões. Depois eu compartilho esse link aqui, porque isso é um artigo da revista Forbes que menciona isso também. Então, antes de começar a se preparar para 2023, tá? Pare e reflita sobre qual é a conversa interna que você vem tendo com você. E eu vou ressaltar uma coisa que eu ouvi de todos aqui. Parte eu acho que é cultural e parte eu acho que é algo que a gente pode mudar. Quando eu fiz a pergunta lá atrás, qual foi uma coisa que você se sente orgulhoso do que aconteceu com você em 2022, alguns de vocês começaram. Eu deixei de fazer algumas coisas, mas eu consegui fazer isso. Então, veja, como ser humano a gente vai ou na justificativa, ou no que está faltando, ou no erro, antes de ir no acerto. Então, quando alguém perguntar, tá bom isso para você? Foca nisso. O que foi que você conseguiu? Eu estou falando por mim também, mas eu noto porque eu escuto as pessoas falando e eu encontrei uma linha de pensamento, né? Que é como assim, ai, é muito ruim falar que eu conquistei algo, né? Então eu vou falar primeiro aqui, ó, não foi tudo, mas eu consegui alguma coisa. A Thaís pegou e falou diretamente, falou assim, a pandemia não foi ruim para mim, eu fiz muita coisa boa na pandemia. Você pulou direto no positivo, Thaís. Então, estou usando você como um exemplo, não vou citar nomes, mas é algo que a gente pare e reflita, porque a nossa conversa interna, ela é muito... Ai, eu não consegui tudo, eu deixei de fazer tal coisa. Então, tá, mas o que a gente conseguiu? Puxa, eu não consegui os 5.000 passos hoje, mas eu consegui 4.500, tá? Mas pelo menos eu me mexi, amanhã eu faço 5.500, eu compenso. Mas não é para ficar focando só no que ficou faltando. Tenta ver também se o copo está meio cheio, não se o copo está meio vazio. E comemore, antes de qualquer coisa, comemore uma conquista que vocês tiverem em 2022. Mas comemore assim, sabe? Parabéns, olha, puxa, que legal, não precisa ser... Se quer fazer uma festa, melhor ainda, quer chamar outras pessoas, mas a gente mesmo. Faz um jeito de comemorar com palavras, se escreva uma carta, faça alguma coisa. Não é o foco da nossa conversa, mas tem inúmeros estudos que mostram como a gratidão ajuda a gente. Se a gente estiver pensando em uma coisa que aconteceu de bom, nós não conseguimos simultaneamente pensar em algo, ou se criticar, ou fazer alguma coisa negativa. Mesmo que ela seja difícil, mesmo que você esteja numa situação super difícil, vivendo, quando você encontra uma forma de falar sobre o positivo, é uma coisa importante, tá? Então, quais são essas perguntas chaves para começar o plano de ação? Coisas bem simples, tá? O que você quer parar de fazer? Uma coisa. E sempre começa com Eu vou voltar para o hábitos atômicos. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu tenho uma lista de 20 coisas que eu vou parar de fazer, ou eu tenho uma lista de 35 coisas que eu vou começar a fazer, e tenho outra de 50 coisas que eu vou continuar fazendo, tá? Começa a voltar para uma coisa. Uma coisa que você vai parar de fazer, uma coisa que você vai começar a fazer. Claro, a gente tem 1.000 coisas para fazer, não é que a gente só vai fazer essa uma, mas é aquela que vai te ajudar a fazer a segunda, a terceira e a quarta. E no livro ele comenta isso, 2 coisas importantes do livro. A gente cria hábitos porque a gente quer se transformar e ser alguém, e não porque a gente quer fazer o hábito. Então, eu quero ser uma pessoa mais saudável, então eu vou fazer exercício como algo que me ajuda. O exercício é um acessório para aquilo que eu quero me tornar, né? E o que eu quero continuar fazendo,
tá? Então, tem coisas que eu gosto de fazer, eu vou continuar sendo membro do BBG, eu vou continuar indo aos encontros, eu vou continuar falando com as pessoas, eu vou continuar investindo e tendo um relacionamento com os meus clientes. Tudo isso eu vou continuar e vou me aprimorar ainda mais. Então, tenho que nutrir aquilo, né? E o planejamento é essencial. Então, se você não planeja, mesmo que sejam bullet points, gente, mesmo que sejam coisas muito, muito triviais, é importante. Mas faça uma resolução, um número que você pode atingir. Tá? Por quê? Porque quando você atingir, digamos que você colocou uma coisa que é para atingir em dezembro, mas você conseguiu em março você está pronto para colocar outra resolução. Em fevereiro, em abril, mas não põe todas no mesmo tempo. Tá? Planeje com antecedência. Então, reflita, né? Tira uns minutos, não precisa ser uma hora, fazer um retreat só para isso e tal. Tira uns minutos, e quando você parar e fizer esse pensamento, tome notas, faça algumas coisas, algumas ações que simbolizem isso, tá? E outra coisa, evite resoluções feitas anteriormente, porque você pode, por exemplo, falar, mas isso eu já queria fazer no ano passado, isso eu já queria fazer no ano passado. Por quê? Porque aí a gente cai nessa armadilha de, já era para eu ter feito isso, mas... Então, reinventa, repagina essa resolução, tá? Eu quero fazer um curso porque eu vou arrumar uma profissão nova. Não, esse ano aqui eu vou ler 2 livros sobre este tema e iniciar contatos para saber quanto que custa o curso. É diferente, e se você terminar o ano e fizer o curso, melhor ainda, mas se a sua resolução é algo que realmente você consegue fazer, é muito melhor, tá? E, então, eu vou só comentar aqui 2 coisinhas antes de encerrar sobre o meu trabalho, tá? O meu trabalho é na área... Eu trabalhei 33 anos no mundo corporativo, tá? 20 dos 33 eu trabalhei na Microsoft. E aí, em 2016, saí e comecei a trabalhar nessa área de desenvolvimento humano. Eu trabalho com isso como coach executiva, na área de transformação, desenvolvimento humano em geral, e trabalho na empresa MABCX, como eu comentei com vocês. E o foco nosso é justamente na melhoria do atendimento ao cliente. E, então, qual é a transformação, né? Todos nós temos clientes aqui, todos nós trabalhamos. Nós temos que pensar que o que é que a gente vai querer fazer. A minha grande resolução de 2023, que é uma coisa que eu vou passar também para vocês depois, é como colocar novos produtos da nossa empresa, divulgar e conseguir clientes e tudo mais, tá? E eu vou passar, então, para vocês a newsletter dessa semana e vou passar também a informação do retreat que nós vamos ter em março, no Arizona, tá? São só 12 executivos, é uma coisa bem pequena em termos de número de pessoas, mas uma coisa super aprofundada para executivos que querem trabalhar ou melhorar a questão da experiência do cliente nas suas empresas, né? Então, a parte da apresentação acabou aqui, mas eu acho que a gente ainda tem aqui, eu queria ouvir, né, de vocês o impacto, o que vocês sentiram aqui durante essa apresentação, ou o que vocês querem fazer desse balanço aqui de vocês, cada um. Você falou do planejamento para 2023, né? Uhum. Você coloca, qual seria a dica para você? A gente coloca no papel, tem alguma ferramenta que você sugeriria para a gente utilizar? Qual é a sua... Existem 2 ferramentas que muita gente usa. Uma é o Business Canvas, que você tem... eu posso te passar isso depois, tá, Beth? Um é o Business Canvas, que ele é um quadrinho, na verdade é super simples, que tem objetivos, recursos, e você simplesmente usa esse quadrinho e coloca lá, e você visualiza tudo num quadro, né? Para você fazer esse planejamento é mais estratégico, não chegar no nível tático. Para você chegar no tático, você tem que escrever o que você quer fazer, mas o bom do Business Canvas é que você consegue ver tudo num quadro só. E o outro é a parte de Smart Goals, né? Então, ferramentas existem várias, mas eu diria que a que mais funciona é se você realmente escrever coisas simples para você mesmo, tá? E colocar o que você vai se tornar, ou become, como a gente
em inglês, né? Se você tiver atingido esse goal, né? Claro, vou ganhar mais dinheiro. Ok, então vou estar mais tranquilo na minha vida financeira, eu vou ficar mais confortável, eu vou colocar atributos que tenham conexão emocional quando você vai fazer os seus objetivos, porque emocionalmente a gente entende melhor. Se for simplesmente um número, é bom um número. Eu não sou absolutamente contra o número. Mas se eu falar eu quero fazer 5.000 passos por dia, é árido. Mas se eu falar, puxa, eu sou mais ágil, eu sou uma pessoa mais ágil, eu sou uma pessoa que me sinto mais disposta porque eu faço os meus passos, isso eu entendo, né? Essa parte vem para o corpo como algo que faz mais sentido. E na empresa é a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam, nós temos que atingir tal meta de vendas, né? Quem já trabalhou em qualquer empresa que tem uma meta de vendas assim, o número em si é árido. Mas quando você fala assim, por que a empresa atinge essa meta, nós participamos melhor o lucro com os funcionários, as pessoas somos mais generosos, mais prósperos, as famílias das empresas. Então, você começa a criar, dar força, dar um corpo para os seus objetivos que não são somente numéricos, envolvem outras coisas, né? Você tem que Então, essa colocar, a visualização, né? É a visualização o que pode acontecer se você conseguir atingir a sua meta. Porque você fala assim, eu quero ganhar mais. Mas ganhar mais, você coloca 10 centavos, eu ganhei 10 centavos a mais, eu ganhei mais. Agora, esses 10 centavos vão fazer alguma diferença? Não. Então, você tem que colocar, se eu atingir isso, o que vai significar na minha vida, na vida de outras pessoas, se eu atingir o meu objetivo. Então, você faz uma parte, você faz a mensuração, mas você também visualiza o resultado, né? O que pode alterar, né? O que pode mudar, né? Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que realmente consegue fazer visual boards ou pensar em imagens, né? Tem pessoas que só pensam em palavras. Tem pessoas que precisam ouvir músicas. Ou ela imagina um som ou algo. E tem pessoas que realmente precisam tocar. Cada um de nós temos o cérebro ou a nossa percepção de uma forma diferente. Então, essa comemoração que eu falei, comemore algo que faz sentido, tem pessoas que vão assistir um filme novo. Eu vou assistir esse filme novo no cinema, eu não vou assistir em casa, não vou fazer um Netflix. Eu vou sair para jantar, porque paladar é tocar. Tem outros que vão querer, eu vou ouvir uma música nova, eu vou comprar uma roupa nova, ou eu vou escrever uma carta para mim mesmo. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de lidar com aquilo, ou entender ou aprender de uma forma. Isso para celebrar. Para planejar é a mesma coisa. Porque se você simplesmente coloca um número lá, como você falou, ganhar mais do que eu ganhei este ano. Quanto? Né? Tem que medir. O que você vai fazer com isso? O que vai acontecer com você, ou com a sua família, ou com seus amigos, quando você atingir esse objetivo? Né? Como que você vai se reconhecer por ter atingido esse objetivo? Então, ferramentas existem várias, mas eu estou enfocando hoje nesse balanço muito mais qual que é o nosso processo, né, de entender como a gente atinge ou não os objetivos e como a gente se propõe a fazer os objetivos mais como indivíduos. E porque quem tem funcionários aqui, né, e não conseguir transmitir para os funcionários que esses objetivos são importantes para eles também na vida pessoal deles, ninguém vai se comprometer. Né? Se não fizer sentido o que você ganha na sua empresa, não fizer sentido para quem está em volta da empresa também, as pessoas saem, as pessoas não se comprometem, não se engajam, porque os valores não conectam, o que a empresa vai ganhar não conecta com o que as pessoas individualmente vão ganhar. Então, o objetivo da empresa tem que estar ligado aos objetivos das pessoas. Então, você vai ter pessoas que vão lá fazer trabalhos, não pessoas que vão ser funcionários, pessoas engajadas e mais. Vários de nós somos indivíduos que fazemos a diferença diretamente para os nossos clientes aqui. Você, Elizabeth, a Isabela, que está começando no real estate, Thaís, que trabalha com a parte de financiamento, a Alessandra com direito, todos nós aqui, a Silvana com contabilidade, todos nós aqui temos essa questão do tocar diretamente uma pessoa.
Então, a casa daquela pessoa, Elizabeth, quando ela colocou os móveis, você vendeu a casa para ela sentou ali um dia, olhou para o teto, olhou para frente e pensou, nossa, isso foi a Elizabeth que me ajudou a conquistar. Então, essa sensação que você tem quando você pensa o seu cliente já lá na frente sentando e vendo a casa e se curtindo a casa, esse é o resultado do seu trabalho, né? Trouxe dinheiro Aquilo que você coloca a propósito, né? Acho que tudo aquilo que você coloca o propósito na vida, ele cresce, ele amplia, ele... A rigor tem um dinheiro na sua conta, né? Se você fosse olhar para os números, tem um dinheiro na sua conta que alguém pagou para você de comissão, com um vendedor, a transação foi um número, mas o que tem por trás desse número, né? E o impacto que isso gera é super importante, né? E a gente não só pode, como deve planejar todos esses números, mas como é que, como seres humanos, isso motiva a gente a atingir o objetivo, tem que está ligado, aqueles que nos trazem satisfação. Todos nós aqui dissemos algo que conquistamos nesse ano, ligado a essa questão emocional, todos nós. E os funcionários da gente também, os clientes da gente também. Então, isso é um ripple effect, né? Uma reação positiva em cadeia que acontece quando a gente planeja dessa forma. Agora, Márcia, você já falou do livro, esse livro você passou, eu li. Agora me passa outro livro, coloca uma outra referência aqui para a gente. Olha, começar 2023. Dessa mesma linha do Atomic Habits, tem um que chama Tiny Habits, né? E eu tenho um TED Talk também dele, mas ele fala muito na linha do que até a Thaís comentou. Ele fala da gente ter como um mantra ou um dizer no começo do dia, algo que a gente vai repetindo e vai começando a fazer essa mudança dos hábitos pequenos e tudo mais. E eu vou compartilhar, então, depois os links do Business Canva, que é um modelo que ajuda a planejar, simples, tá? Porque quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente às vezes pensa de livros de 500 páginas, não é isso, tá? É algo muito simples, que a gente consegue colocar, escrever e ficar olhando para aquilo, né? De uma forma que a gente se ilumine. O Tiny Habits é um livro muito, muito bom também, tá? E tem um livro que eu li esse ano, que eu já estou relendo de novo, que chama Indistractable, que é outra questão, quer dizer, como que a gente deixa se desviar, né, de ter foco? Como que a gente consegue limpar um pouco o barulho da rede social, da social media e tal, e conseguir ter momentos de foco quando a gente consegue falar, bom, eu vou tirar 20 minutos, vou tirar meia hora, como a gente elimina as distrações para conseguir ter foco. Eu acho esta parte, para mim, hoje em dia, muito mais difícil do que a parte do hábito, para ser bem sincera, porque os estímulos são tão grandes em relação a gente se distrair. As distrações estão em todo lugar. Para vocês, vou passar o TED Talk do Tiny Habits e o livro, tá? E também esse do Indistractable, porque é um tema, o foco. Muitas vezes a gente fala, eu preciso gerenciar melhor o meu tempo. Na verdade, o que ele diz no livro é, eu tenho que gerenciar melhor as minhas distrações. E o foco. O tempo vai acontecer, mas as distrações, porque, na verdade, se a gente fosse contabilizar todos os tempos do ano que a gente acabou deixando vazar, né? Eu falo que a rede social é que nem um ralo. Quando você vê, a água da pia já foi, a água da banheira já foi, quando você vê, o meu tempo foi embora, né? E é educação, realmente é comportamental, né? Não é uma coisa simples, mas é uma coisa factível. Ele dá várias dicas super importantes no Indistractable, tem alguns vídeos interessantes dele, do autor no YouTube, mas o livro é muito bom também. Eu vou procurar. Os últimos dois que eu li também achei super interessantes. Um foi O Milagre da Manhã, The Miracle Morning, muito legal o livro. E Os 4 Compromissos. Vale a pena também, muito bons. Mas eu vou procurar esses dois que você colocou e a gente coloca. Vou colocar no grupo. Eu mando depois para todo mundo aí no então, eu vou dar por encerrada a gravação. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos.
E a gente vai colocar, eu acho que a gente tem que divulgar, né, esse conhecimento que você passou para a gente, então a gente vai colocar nas mídias. Deixa eu dar um